Fizemos uma chamadinha aqui de um assunto super legal, daqueles assuntos assim, ó, que eu fico motivada e muito empolgada pra gente colocar como informação aqui no nosso Você Bonita, porque quantas pessoas, né, que tiveram uma indicação, fizeram a cirurgia bariátrica, perderam peso, hoje estão tendo problemas com o efeito rebote ou com o reganho de peso. Esse é o assunto que a gente vai conversar com o Dr. Sérgio Barrichello, gastroenterologista e endoscopista bariátrico. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você novamente, com essa audiência tão bacana que sempre prestigia a gente bastante. Obrigada, doutor. Prazer é nosso. Doutor é referência na área. O dia a dia dele é exatamente esse. Isso. E para a gente entender esses efeitos, para a gente entender os motivos de um reganho de peso, a gente sabe que o número de cirurgias tem aumentado. Vamos começar do início, doutor. Vamos falar um pouquinho da indicação e já dos tipos de cirurgia também. Perfeito. A indicação de cirurgia bariátrica, ela é muito pautada ainda pelo IMC, que é aquela continha peso dividido pela altura ao quadrado. Tá. Quando o paciente tem acima de 35, ele já tem uma indicação de cirurgia bariátrica, principalmente se tiver comorbidades, ou se tiver pressão alta, diabetes, doenças relacionadas à obesidade. Tá. Se tiver o IMC acima de 40, nem doenças ele precisa ter, ele já tem uma indicação formal de cirurgia bariátrica. Certo. E o que é importante nisso tudo, Carol? Atualmente, cerca de 1,5% deste universo de pessoas que precisam fazer bariátrica fazem. Por medo, por não acesso ou por N outras razões, a maciça maioria dos pacientes com a indicação precisa não fazem. Então imaginem você, hoje nós temos 70 mil cirurgias bariátricas ano no Brasil. Uau. Agora imagine você, se nós temos 70 mil e atuamos em apenas 1,5% dos pacientes que têm indicação. Puxa. Olha como isso não tem um potencial gigantesco de crescimento. E esse crescimento da cirurgia traz consigo o crescimento do reganho de peso, que é o assunto que nós vamos trazer hoje aqui. Que é essa palavra, gente, esse termo é o termo utilizado, né? Reganho de peso, né? Os pacientes, então, que pós-cirurgia bariátrica começam a engordar. Doutor, rapidamente, a gente vai falar aqui dos tipos de cirurgia, mas assim, que pontos são muito importantes que hoje você nota? São pessoas que queriam muito fazer a bariátrica, tinham a indicação, mas não tinham um preparo emocional, talvez? Então, hoje, a condição que mais traz o reganho de peso ou a recidiva de peso, nós estamos mudando os nomes para se adequar à condição de falar isso de uma forma um pouquinho menos dolorosa para o paciente. Então, existem vários termos, o reganho é um, a recidiva é outro, a recorrência é outro, então nós temos alguns termos. Mas a condição que mais traz reganho de peso é a cirurgia em idade mais jovem. Quanto mais jovem o indivíduo for e operar, mais chance ele tem de ter o reganho de peso posteriormente. Jura? Isso é meio óbvio por várias questões. Primeiro, que quem é mais jovem tem mais tempo de vida magro. Sim. Segundo, que o jovem normalmente não tem aquele preparo que a pessoa mais experiente, mais vivida tem. Então, hoje, o fator que faz com que as pessoas ganhem mais peso, segundo os estudos, um dos mais importantes é, de fato, a idade mais jovem. Tá certo. E o reganho de peso, ele se dá por N questões. O que é o mais importante? Imagine você, a hora que a gente for mostrar a cirurgia, vocês vão conseguir entender com mais clareza. Mas o importante é, um indivíduo que está acostumado a ter uma alimentação mais proeminente, de grande volume, com escolhas inadequadas, quando ele opera, ele continua sendo o mesmo indivíduo que fazia escolhas inadequadas anteriormente. Só não cabe no estômago dele. E também tem algumas outras alterações hormonais que fazem com que o desejo, a avidez por comida também diminua. Certo. Então a cirurgia realmente ela muda a vida da pessoa.
Mas, se esse indivíduo continuar tendo escolhas mais voltadas a um paladar infantil, que é mais para doce, massas Gordura. E tudo mais, tende a ter esse reganho de peso. Que coisa. Vamos entender então um pouquinho das cirurgias, que tem umas perguntinhas aqui que eu quero fazer para você de mitos e verdades. Vamos lá, são os tipos mais comuns que você trouxe? Exatamente. Eu vou mostrar aqui agora, a primeira cirurgia que nós vamos mostrar é o sleeve. É o sleeve, a gastrectomia em manga, ela chama sleeve. Tá. A gente corta o estômago nesta porção, isso aqui é retirado do abdômen do paciente, ele fica com este tubinho fininho, mas nessa condição nós não mexemos no intestino do paciente, certo. Apenas no estômago. Essa cirurgia, Carol, é a cirurgia mais realizada no mundo hoje. Olha só. Entretanto, não no Brasil. No Brasil, a cirurgia mais realizada é o bypass, que nós vamos mostrar agora. Doutor, qual é, assim, talvez, a marca principal ali da escolha? Vai depender de outras doenças que esse paciente tenha para optar por uma ou pela outra? Eu queria entender até porque aqui no Brasil é diferente do resto do mundo. O sleeve, ele perde uma quantidade de peso não tão grande quanto o bypass, porque o bypass, além da restrição, ele tem o desvio intestinal. O sleeve não tem o desvio intestinal. Entendi. Então tende a perder menos peso. Tem pacientes que perdem um volume absurdo de peso com o sleeve? Tem. Mas o bypass, em tese, ele é mais, ele emagrece mais. Entendi. E tem outros fatores, por exemplo, o paciente que tem refluxo gastroesofágico, ele não tem indicação de fazer o sleeve. Ele tem que fazer o bypass, porque senão a doença do refluxo dele vai piorar. Entendi. Então nós precisamos saber, conhecer a fundo o paciente para poder indicar a cirurgia de uma maneira mais adequada. Tá certo. Essa cirurgia, ele diminui em cerca de 80% a 90% o tamanho do estômago. Então imagine que é uma restrição muito grande, muito grande. E aqui o paciente tem uma perda de peso muito interessante. Qual é a questão? Com o passar do tempo, ele pode aumentar, dilatar esse estômago menorzinho e o paciente diminui a potência da ferramenta. Mas quando a gente compara, e se você que já quiser fazer a troca para explicar o bypass, uma com a outra, dá para dizer qual o reganho é maior? Ou... Também no sleeve, o reganho é maior. Vamos colocar vamos entender essa por quê, né? Ver se está colando, doutor. Aí, vamos ver aqui, eu adoro as nossas ilustrações, gente, olha lá. O pessoal que fez a ilustraçãozinha bonitinha. É isso, Isa, tá certa? É. Conseguimos olha parar. lá. Isso, perfeito. Ai, que bonitinho. Foi ótimo. Vamos lá. Então, o bypass, ele tem uma condição muito interessante que é a diminuição do estômago. Observem aqui a cirurgia. Esse aqui é o estômago remanescente, o estômago que fica ligado com o intestino. Tá. Aqui é o bypass, que a gente chama, é o desvio do intestino. Essa partezinha aqui estava ligada aqui, que era a continuação do trato digestivo. Entendi. Aí nós tiramos essa parte aqui de baixo, colocamos direto aqui no estômago. E a comida não passa mais por aqui. Quando ela não passa mais por aqui, ela deixa de ter uma porção absorvida muito importante, principalmente de carboidratos. Entendi. Então o paciente tem, além da restrição, que o estômago é bastante pequeno, tipo o tamanho de um copinho de café, para vocês terem uma noção, ele tem o desvio intestinal. Então quando ele tem esse desvio intestinal, ele tem uma absorção diminuída de nutrientes, e aí ele tem a possibilidade de uma perda de peso mais robusta. E mexe até com a questão hormonal, então, doutor, um negócio de saciedade, né? Muito, tudo isso. Muito. Esse caso do bypass mexe de uma maneira muito importante, porque um monte de hormônios que são linkados ao emagrecimento são liberados no intestino quando a comida chega. Se você tem uma comida chegando mais rápido na região onde libera hormônio, ele vai liberar mais e mais rápido, que é o que acontece com o bypass, dando saciedade para esse paciente. Dá saciedade de duas formas, então, pelo tamanho do estômago e pela liberação hormonal mais depressa. Perfeito, exatamente. Eu vou colocar uma perguntinha do público, mas só para ficar claro que quando eu voltar a gente vai começar a falar da questão do reganho de peso, responder mais perguntinhas, tem outras ali também. Só para, antes de ler a perguntinha,
Então, nesse caso, doutor, essa parte que nós mostramos é retirada. Retirada do Neste estômago. diminui, mas não se retira Perfeito. o estômago. Exatamente Ele tá isso. lá. Você só muda a ligação Perfeito, da digestão. exatamente É isso. isso. Mas Exatamente isso. o órgão, enfim, o tecido... Vai estar dentro está... do abdômen do paciente. Nunca tinham explicado isso aqui. Não, e eu sou muito detalhista né, porque a gente explica, não, essa técnica é isso e aquilo, mas agora com a ilustração ficou muito claro. E eu acho que isso é interessante para o público Sem também. dúvida. Vou colocar a perguntinha, então, quem escreveu pra gente. Diana, um beijo para você. Obrigada, viu? Gostaria muito de saber como fica a relação de proteínas depois da cirurgia. É uma pergunta muito legal, muito importante, porque assim, quando você reduz o seu estômago, mesmo sem o desvio, você diminui a sua capacidade de ingesta. Tá. E quando a perda de peso é intensa, nós temos uma diminuição da nossa musculatura, uma diminuição da massa magra, que faz com que nós tenhamos saúde. Quem tem músculo tem saúde. Onde não tem músculo, não tem osso, tem gordura. Então, quem tem músculo tem saúde. A proteína, ela precisa ser consumida de uma maneira muito apropriada. E muitas vezes nós precisamos suplementar, porque os nossos pacientes não têm uma capacidade gástrica adequada e muitas vezes, devido à mudança da estrutura fisiológica do estômago, nem as reações bioquímicas são favoráveis à digestão da proteína. Então é necessário, na maioria das pessoas que operam, ter uma suplementação proteica. Então, essa relação é uma relação completamente especial para quem tem cirurgia bariátrica. Proteica, e você acrescentaria ainda vitaminas, minerais, tudo isso é importante também? Sem dúvida alguma. Para quem fez o bypass, principalmente, que ele desvia muito o intestino, a questão de absorção desses nutrientes, é muito necessária a suplementação que garante que esse indivíduo tenha uma saúde mais adequada para frente. Doutor, vou aproveitar então para a gente relacionar aqui, a gente mostrou essa cirurgia anterior e tem ali o balão, né? Você trouxe o balão também para a gente ilustrar. Exato. Pensando, a ideia acaba sendo parecida, né? Por que muita gente opta então pela colocação do balão hoje? Principalmente em relação ao sleeve, que não tem o desvio do intestino, o balão chega um pouco mais perto. O balão é uma estrutura que ele ocupa o espaço dentro do estômago do paciente e esse paciente ele tem uma saciedade precoce. Tá. Só que é algo reversível, não tem corte, não tem nenhum tipo de intervenção mais importante que vai levar alguma sequela nesse paciente. Certo. Então o balão ele vai servir para aquelas pessoas que falam assim, ó, não desejo ter uma cirurgia, eu não desejo operar para emagrecer, tirar um pedaço. Entendi. Então você pode ou fazer uma endoscopia, eu vou pegar aqui, está escondidinho, como ele é esse é colocado, pequenininho, né? Esse aqui ele é colocado engolindo. Deixa eu colocar aqui na minha mão, quer ver que eu vou segurar para os meninos? Aqui, ó. Ó. Então, isso aqui ele vai descer, Ele tá vendo? engole. Aí vai lá até o estômago. Aqui a gente tem uma maquete, né, doutor? Isso. E esse aqui mostra como ele fica depois? Dentro do estômago. Esta capsulinha vira isso aqui. Essa é uma tecnologia mais moderna que chegou esse ano no Brasil, que é uma cápsula que se transforma no balão. É sensacional. E tem os balões por endoscopia também, que nós já estamos bem acostumados com eles. Então, isso é uma técnica que não é para substituir uma cirurgia bariátrica. É um público que talvez não precise ter uma perda tão grande de peso, não deseja operar. Isso é muito importante. Como nós falamos, tem um monte de gente que não quer operar, por N razões. E aí, essa alternativa entra como algo que pode mudar a vida da pessoa e fazer com que ela entre naquela questão de mudança de vida, de exercícios físicos, tudo isso. Então, no caso, a gente está falando aqui de uma questão que tem que mudar hábitos, né? Tem que mudar o comportamento, seja qual for aí a indicação e a opção do paciente. Se não mudar, reganha o peso, seja com balão, seja com a cirurgia bariátrica ou seja com qualquer outro método. Não tem como manter peso se não se transformar em outra pessoa. Vou ler essa perguntinha para o doutor que a gente recebeu, ó. Fiz bariátrica e engordei de novo. Posso ingerir a cápsula deglutível para a perda de peso? Que é exatamente isso aqui.
Não pode. Quem operou, ele tem uma restrição de espaço muito grande. Não cabe esse negócio dentro do estômago. Entendi. Mas existem outras ferramentas endoscópicas que são possíveis. Tem uma forma de a gente diminuir o estômago dilatado, fechar a passagem do estômago para o intestino. Então, existem N ferramentas. Mas quem operou não pode usar balão. Mas quem usou o balão, tirou o balão, pode fazer bariátrica depois? Pode. Se precisar perder mais um pouquinho? Com certeza pode. Muitas vezes os pacientes mais obesos, eles usam o balão para perder peso para depois operar. E tem aquelas pessoas que vão colocar o balão, não vão ter um sucesso absoluto ou vão ter um sucesso parcial e querem ficar mais magro e aí vão para a cirurgia bariátrica também. Entendi. Perguntinha do público, então, quem escreveu pra gente, obrigada pela audiência, podem mandar, estamos ao vivo, olha lá. Ele colocou aí, acho que um Instagram comercial, fiz a cirurgia bariátrica, bypass, há 2 anos e praticamente como de tudo. Já estou com peso ideal, mas percebi, mesmo alimentando bem, me sinto muitas vezes fraca, o que pode ser? Isso é muito interessante. Quando a paciente opera, a gente muda a estrutura absortiva, a absorção dos nutrientes é diferente, então ela necessita talvez de uma suplementação ou de uma alimentação diferente para dar suporte nutricional adequado. Então não é só comer bem o que alguém que não é operado come. Muitas vezes ele precisa ter uma suplementação maior do que uma pessoa normal, entendeu? E tem que ser, né, com toda a orientação, né, tem que ser bem detalhado. Tudo com um profissional que sabe o que está fazendo, porque como eu te disse, é um paciente especial, é um paciente diferente de um paciente que não é operado. Outra perguntinha que chegou pra gente, posso fazer bariátrica novamente após o reganho de peso? Pode fazer. Normalmente, esses pacientes que têm essa recidiva do peso, eles têm alternativa clínica, endoscópica e cirúrgica. Existe a possibilidade de você reoperar, se você fez um sleeve, transformar num bypass, ou mesmo mudar a alça intestinal. Existem formas endoscópicas, onde por endoscopia nós conseguimos diminuir o estômago que dilatou ou fechar a passagem. Então existem ferramentas. A cirurgia é uma ferramenta, mas o que chama atenção e o que é mais do que importante é a mudança do estilo de vida, porque se não mudar, fez uma cirurgia, reganhou, vai fazer a outra e vai reganhar também. É verdade. Doutor, para a gente encerrar, a gente tem 1 minutinho. Atividade física para quem faz a cirurgia bariátrica. Quanto tempo depois o paciente tem aí a recomendação? Pode fazer? Deve fazer? É fundamental fazer exercício, fundamental. Mas normalmente o tempo que ele deve esperar para fazer vai depender da atividade que ele faz, do tipo de cirurgia e da equipe que o acompanha. Nós normalmente pedimos 45 dias a 2 meses para quem quer fazer muita força, depende do tipo de cirurgia. Isso está cada vez menor, nós estamos conseguindo otimizar todos os resultados, o tempo, encurtando o tempo de tudo. Entendi. Mas com segurança, 45 dias, 2 meses para ele fazer força, exercício pleno. Olha que bacana. Gente, e assim, a ideia realmente é que o paciente tenha todos os resultados, né? Cesse todas as queixas, adquira mais saúde e mude na forma comportamental. Não é fácil, mas por isso que precisa desse apoio todo psicológico. Então, eu tenho que agradecer mais uma vez, Dr. Sérgio Barrichello.